Olá, começa agora um programa Bom Saber. E o nosso tema de hoje é um tema que está viralizando aí nas redes sociais. É um sinistro jogo que tem causado alarme no mundo todo. Tomou conta das redes sociais e o que mais chama a atenção são as consequências desse jogo, que é o jogo da baleia azul, disputado pelas redes sociais, que propõe desafios macabros aos adolescentes, como bater foto, assistindo a filmes de terror, automutilar-se, ficar doente e, na etapa final, cometer suicídio. Por isso, nós resolvemos trazer aqui em estúdio um especialista que entende bem deste assunto, que é a Raquel. Raquel, seja bem-vinda ao nosso programa, por essa oportunidade que você está dando a nós aqui de Araçuaí. A Raquel, ela é de Turmalina. Eu vou deixar que você se apresente melhor. Tudo bem, Luciana. Então, eu sou psicóloga, né? Eu moro em Turmalina, mas na verdade eu nasci aqui em Araçuaí e estou formada há mais ou menos 20 anos, trabalho com crianças e adolescentes, é o meu público-alvo, embora eu atenda adultos também. Raquel, esse jogo, ele deve preocupar os pais? Sim, com certeza, porque como você tinha me dito antes, né, alguns pais ou algumas pessoas, elas não acreditam que isso pode ocorrer em sua casa ou em sua cidade, em seu país. E, na verdade, esse jogo, ele é um alerta para as famílias que estão vivendo momentos, assim, bem diferentes, estão muito distanciados, os filhos distanciados dos pais. E esse jogo, ele vem para alertar sobre essa distância, como que os pais estão deixando os filhos. E é um jogo preocupante, sim. Uma pessoa, qualquer pessoa assistindo esse jogo, ela tem a probabilidade de chegar nas últimas consequências desse jogo? Bom, as últimas consequências, como você disse aí antes, né, do jogo, seria o suicídio. A gente não tem como prever se uma pessoa vai se matar. Então, qualquer pessoa, qualquer conhecido nosso, que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sabia que ele tinha esses pensamentos. Então, qualquer pessoa pode sim estar pensando nisso. Mas uma criança ou uma adolescente que chega a se envolver nesse jogo, de antemão ele já tem uma personalidade predisposta para esse tipo, né? Não predisposta ao suicídio, mas assim, predisposta ao isolamento. Muitas crianças, elas sentem uma necessidade de pertencer, crianças e adolescentes principalmente, eu acho que o adolescente são as maiores vítimas, né? Uhum. Então, assim, o adolescente, ele sente muita necessidade de pertencer a um grupo, de seguir certas regras. E hoje em dia ele não tem encontrado isso na família, ele não tem encontrado regras claras. E esse jogo, ele tem regras muito claras. Então, é disso que o adolescente necessita. Quando ele não encontra regras na família, ele busca isso em algum lugar, além dessa necessidade de pertencer a um grupo. Então, o adolescente, ele é muito mais suscetível de estar envolvido com essa situação. E o jovem gosta de desafios, né? Ele se sente desafiado. Raquel, o que a psiquiatria explica quando a criança e o adolescente, ele tenta, como se fosse uma saída para a tristeza dele entrar nesse jogo ou em outro, né? Que muitos que existem por aí. Sim, a gente ainda não sabe, não tem assim uma comprovação científica de que a depressão esteja ligada a esse jogo, porque é uma situação nova, está ocorrendo agora, muita coisa tem se falado a respeito disso. Mas o que a psiquiatria coloca é que, como eu disse antes, esse adolescente ele tem uma predisposição na personalidade, né? Uma rachadura, porque a gente sempre fala assim, olha, uma rachadura numa casa, a casa não desaba de uma vez, né? Essa rachadura veio acontecendo ao longo do tempo e quando a família percebe, às vezes é tarde demais. Então, assim, pode ser que esse adolescente já tenha uma predisposição à depressão ou tenha um transtorno, iniciando um transtorno de personalidade, né? Tem esse envolvimento mais com a questão da violência, a falta de sentido da vida, e não necessariamente uma depressão clínica, mas uma falta de sentido. Talvez são adolescentes que têm tudo e eles querem algo diferente, algo novo, uma adrenalina, né? Algo assim. E acabam se envolvendo com essas coisas. Raquel, as últimas consequências do jogo, os jovens, eles são ameaçados, isso influencia?
Sim, com certeza influencia, porque o adolescente, ele não tem um filtro mental para saber o que é certo, o que é errado, ele não sabe muito bem medir as consequências. Então, ele ser ameaçado dá a ele o medo, não só da ameaça contra si mesmo, mas o medo de ser descoberto por estar fazendo algo errado. Não é o medo da morte, vamos dizer assim, né, da consequência dessa pessoa matar a família dele, como muitos colocam. Sim. Mas, às vezes, o medo de ser descoberto, o medo do fracasso, né, o medo de todo mundo achar que ele é ridículo, é um fracassado, que ele não conseguiu ir até o fim num desafio. Então, sim, essa ameaça influencia, sim. É isso aí. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta falando mais sobre esse assunto. Não saia daí. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte tem tudo que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Faça-nos uma visita, teremos total satisfação em lhe atender. Madeirarte, qualidade e compromisso com você. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com uma empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 3337312204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Elegância Buffet e Decorações. Bom gosto é uma questão de escolha. Casamento? Buffet? Decoração de eventos? Ligue 33 99922 7891. Elegância Decorações. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias: moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Dois Amigos, Pneu e Borracharia. Linha completa de pneus nacionais e importados. Borracharia, acessórios. Ligue 3731-2918. Próximo a Semig, Canoeiro. Estamos de volta com o programa e o nosso assunto de hoje é sobre os jogos suicidas. E nós estamos falando aqui sobre o jogo da baleia azul. E quem está aqui com a gente, para você que está chegando agora, é a Raquel. Ela é psicóloga e especialista nos atendimentos à criança e ao adolescente. Raquel, lembrando que esse jogo ele tem 50 etapas e essas 50 etapas elas têm que ser cumpridas em 50 dias. Todo dia é uma reação diferente, uma atividade diferente que eles têm que comprovar, né, para quem está do outro lado, tirar foto, filmar. Quando o jovem entra nesse mundo virtual, para ele chegar a tirar a própria vida, isso acontece da noite para o dia, isso acontece nesses 50 dias ou isso já vem a longo prazo, de antes, como que é? Então, como eu disse antes, né, uma rachadura, ela não começa de uma vez, a casa não desaba de uma vez com uma rachadura. Essa rachadura, ela vem ocorrendo ao longo do tempo. Nós percebemos hoje que a criança e o adolescente, eles têm contato com situações de adulto que antes eram só para adultos, né? E hoje elas já estão em contato, por exemplo, elas têm aparelhos eletrônicos sofisticados, elas têm uma vida noturna, que antes isso era somente para o adulto. Então, ela já vem entrando nesse mundo
há mais tempo. E você percebe, primeiro a criança usa o celular para joguinhos simples, né? Uma corrida, ou às vezes um joguinho de paciência, mais raro, mas às vezes alguns adolescentes gostam de jogar paciência no celular. Então essa vida virtual, ela tá começando cada dia mais cedo. Então a gente percebe que crianças de 4 anos, ou às vezes até menos, já têm um celular. Já começa a vida virtual. Foi você tocar nesse assunto, que às vezes a gente percebe que as mães dão um celular para as crianças para elas se acalmarem. Sim. Dão jogos para elas se acalmarem. Você acha isso positivo? Então, o que ocorre é que a criança, ela não está se dando para a criança e para o adolescente um poder de decisão que eles ainda não têm condição de administrar. Porque a criança e o adolescente, eles ainda não têm esse filtro, né, para medir consequências, para escolher o que é certo, o que é errado. E muitos pais deixam na mão da criança e do adolescente decidir, por exemplo, quantas horas você vai dormir por noite, que horas você vai dormir, o que você vai comer. Quer dizer, são decisões que as crianças esperam que seus pais tomassem, né? São os pais que deveriam colocar esses limites para o adolescente, para a criança. E, como eu disse antes, como ele não encontra esses limites, essas regras na família, ele vai buscar isso fora. Então é uma necessidade própria da criança, né? É uma necessidade. Ter regras, ter limites, é uma necessidade para um desenvolvimento saudável. Raquel, com certeza existem muitas pessoas que sofrem, né, com esses transtornos mentais, sofrem caladas e não buscam ajuda. A gente, diante de uma situação dessa, como que a gente pode ajudar essas pessoas? O primeiro ponto é na família, perceber. Eu acho que os pais hoje, eles conhecem muito pouco os seus filhos. Eles sabem muito pouco da vida dos seus filhos, até porque respeitam demais o livre-arbítrio desses adolescentes. Eu não posso entrar no quarto do fulano porque ele não gosta. Eu não posso mexer na mochila dele porque isso é invasão de privacidade. E com isso eles vão se tornando estranhos. Então o primeiro ponto é a família. A percepção vem da família, a família que vai percebendo. Em muitos casos, uma conversa com os pais ajuda, mas muitas vezes precisa da ajuda de um profissional. Outra questão é que eu percebo que está distante nas famílias, são os valores morais que os pais têm uma dificuldade de estar passando esses valores mais corretos, uma vida mais espiritualizada, porque os jovens, eles hoje não têm esse hábito, porque os pais ficam com medo ou com vergonha, porque associam a religião, a caretice. E quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião, Sim. mas algo que dê sentido para a vida. Dê um preenchimento na alma, né? E todos nós precisamos, né, de algo que nos dê sentido. Sim. Então a gente ensina para os nossos filhos o valor da vida. E acredito que isso está um pouco perdido nos relacionamentos familiares. Raquel, filmes, seriados muito violentos, até mesmo que tenha cenas de suicídio, isso influencia para que o jovem ou a criança venha a ter esse tipo de atitude de tirar a sua própria vida? Sim, com certeza, porque como eu disse antes, o jovem, o adolescente, a criança, eles ainda não estão preparados para fazer esse filtro, né, do que é certo, o que é errado. Eles não têm questões assim que o adulto já sabe, que nós adultos podemos assistir um filme e filtrar essa mensagem, né? Nossa, isso aqui é filme, isso não serve para a minha vida, ou isso serve. Mas o adolescente não, e isso influencia. Então, é por isso que eu digo que os pais devem conhecer seus filhos, saber o que eles estão vendo, o que gostam de assistir, porque não é para fazer uma censura radical, mas para conversar sobre aquilo. Né? Conversar assim, o que você acha que isso é bom, para a gente entender como que o adolescente está absorvendo essa mensagem. Então, deveríamos evitar que o adolescente visse muito esse tipo de filme, exatamente por ele ainda não ter uma formação, vamos dizer assim, até né? uma neuropsicológica, para poder fazer esse discernimento. Outra questão também, Raquel, do acompanhamento dos pais. Quando os filhos vão para uma lan house, ainda existe lan house, sim, né, existe. Então, ele está fora do controle da visão dos pais, né, para estar fiscalizando o que meu filho está assistindo, o que meu filho está jogando. Na maioria das vezes, são jogos violentos. Eu confesso para você que às vezes eu fico tão triste quando eu vejo crianças ali não brincam mais
umas com as outras, porque tem que estar no joguinho, tem que estar jogando. Né? Isso é a realidade das nossas crianças de hoje, não é isso, Raquel? Sim, mas a saída não seria transformar a casa numa lan house, por exemplo. Para o filho não ir para a lan house, então eu vou adquirir esses aparelhos, né? Essa não seria uma boa saída. Mas sim proporcionar à criança viver a experiência de ser criança. Então, praticar esportes, brincar, conviver, né, com outras pessoas, com outras crianças, com grupos, né, da sua faixa etária. Porque, como eu disse também anteriormente, nós estamos proporcionando para a criança muita vivência do mundo adulto. As crianças vão a festas de adultos, né? Elas já têm uma vida noturna. Até as roupas das crianças já são roupas assim, de pessoas adultas, gente. Isso. Então, temos que proporcionar para essas crianças uma vivência do mundo infantil. Mesmo que os pais falem assim, mas o meu filho não gosta de brincar de carrinho, não gosta de brincar de boneca. Sim, mas eu preciso proporcionar a ele essa experiência, porque às vezes ele não gosta, porque ele nunca passou por isso. É verdade. Né? Porque a criança hoje está brincando de se maquiar, de se desfilar, né? Brincadeiras que tudo bem, mas eu não posso restringir a uma experiência só. Se a criança fala, eu não gosto disso, então vamos sentar aqui um pouquinho, vamos brincar para ver se realmente você não gosta disso ou você nunca passou por isso. Porque muitas vezes nós adultos também falamos que não gostamos de uma coisa sem nunca ter vivenciado aquilo, sem nunca ter experimentado. Verdade. Né? Então, uma das saídas seria proporcionar ao adolescente conviver, né, com outras pessoas, praticar qualquer esporte, sair com a família, mesmo que o adolescente tenha uma resistência, né, a sair com os pais, mas proporcionar pequenas reuniões familiares, coisas divertidas, ter tempo para o filho, viajar com o filho, mostrar novos horizontes, né, um novo modo de viver, compartilhar. Acho que essa é a palavra, compartilhar uma vida com os filhos. Raquel, aqueles que estão do outro lado, que induzem o adolescente a estar praticando esse tipo de jogo, os cybercriminosos, essas pessoas também têm um transtorno mental com eles? Sim. O transtorno que a gente mais faz essa comparação é com a psicopatia. Então, essas pessoas são psicopatas. O psicopata é aquela pessoa que não se importa com o outro, que não desenvolve empatia, que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, que não se importa com o sofrimento do outro. Por isso ele faz esse tipo de jogo. Ele tem prazer em ver o outro se destruir. O sofrimento do outro. É mais para esse lado mesmo, né, da psicopatas, né? Psicopatia. Então, essas dicas que você está nos assistindo, que a Raquel está aqui nos dando aos pais, né, ficar de olho, cuidar mais da educação dos filhos, questão das brincadeiras, Raquel, não está sendo muito válido essas orientações. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais sobre esse assunto. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962-1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar.
Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 42 21. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Estamos de volta com o nosso programa, com o nosso assunto sobre o jogo da baleia azul. E a Raquel, que é psicóloga, está aqui tirando algumas dúvidas, esclarecendo alguma coisa que você, pai ou mãe, ou até mesmo jovem que está nos assistindo, que ainda tem dúvidas a respeito desse assunto. E, Raquel, por que o jovem se interessa tanto por esse tipo de jogo? Principalmente o adolescente, mas às vezes a criança também, ele gosta muito do novo, do desafio, de algo que tem regras, né? Como eu disse, a criança, o adolescente, ele tem necessidade de regras. E quando ele vê, como eu disse, o jogo tem regras muito claras, são explícitas, né? Faça isso, faça aquilo. E isso é próprio do adolescente, né? Então, por isso, ele é mais envolvido por esse jogo. A gente percebe que são jovens de 17, 15, nessa faixa etária. Por que esse jogo atinge justamente adolescentes e crianças? Porque essas pessoas, elas ainda não têm uma personalidade formada, o desenvolvimento, ele ainda está ocorrendo, o adolescente, ele não está pronto, não está totalmente com a personalidade formada, portanto, ele está mais vulnerável. Então, ele é mais acessível, porque se você falar isso para um adulto, ele vai pensar assim, mas espera aí, o que eu ganho com isso? Quais são os ganhos, as perdas? Eu consigo fazer um contrapeso? Mas o adolescente, ele não tem isso. Ele só vê o imediato, ele não vê o futuro ainda, ele não tem essa visão do adulto de ver a consequência no futuro. Ele só vê aquilo que está ali, naquele momento, o que acontece naquele momento. Então, ele é mais vulnerável por estar em formação de personalidade ainda. Existem outros jogos também que às vezes a mídia não fala, mas que às vezes não chega nas últimas consequências, que é de tirar a própria vida. Raquel, nesse sentido, a culpa é do jogo? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque se você perguntar para um lavrador que não tomou cuidado com o seu objeto de trabalho, né, com a enxada, ele distraiu e aí ele cortou o pé com a enxada, a culpa é da enxada? Não, né? Então, assim, o jogo em si não é o culpado. Então, por isso que eu disse no primeiro momento que os pais devem estar atentos ao tipo de vida que tem levado. Então, é uma vida onde o adolescente fica muito tempo isolado, fica muito tempo no quarto, muito tempo sozinho. Então, assim, são os tipos de relações que nós estamos tendo, o tipo de vida que estamos levando é que é responsável pelo jovem estar entrando nesse tipo de... As consequências, né? Isso, e não o jogo em si. Assim como a internet em si, ela não é culpada de nada, ela trouxe muitos benefícios. Sim. É a forma como a gente usa. Verdade. Né? A forma como eu utilizo o instrumento, não é o instrumento em si. As escolas, na sua opinião, Raquel, ela deve criar assuntos, atividades para conscientizar o jovem o valor da vida? A escola é importante sim, mas esse papel principal é dos pais. A escola, ela simplesmente reforça. E hoje a gente vê uma inversão de papéis. Às vezes os pais delegam aos outros, né, à escola, ao profissional de saúde, essa obrigação de educar o filho. Então, a obrigação de educar o filho é dos pais. Mas a escola, sim, pode proporcionar espaços de debates, né, e de orientação. Mas isso tem que vir, são valores morais, espirituais, é a família que confere ao jovem, não é o papel da escola. Hoje a realidade que a gente vê, a criança ou o jovem fica o dia todo nas escolas, nessas escolas federais, por exemplo.
o jovem fica lá o dia todo. Os pais só vêm à noite quando vêm. É uma realidade triste, não é mesmo, Raquel? Isso aí acho que é um outro aspecto, assunto, né? Mas a gente tem que pensar quais são os benefícios. Sim. Não sei exatamente agora, nesse momento, te dizer se isso é um bem ou um mal. A gente teria que avaliar muito melhor essa questão. Mas o fato é que se mesmo a criança ou adolescente passando a semana inteira na escola, os dias da semana, mas ela tem um final de semana, né? Sim. E é o final de semana que deve ser bem aproveitado com os pais. Pode ser o momento. Então, assim, não é a quantidade de tempo que os pais passam com os filhos, mas a qualidade desse tempo. O que ele faz com o pouco tempo que tem. Que nesse pouco tempo ele pode estar tendo um diálogo, né, passando esses valores para os filhos. E mesmo a criança, a gente não começa a passar esses valores de uma hora para outra, desde pequenininho. É verdade. Não é o tempo todo que ela esteve na escola. Houve um tempo em que ela não estava na escola e que a gente já estava ensinando para essa criança algumas coisas, não é mesmo? Você falou interessante, é começar desde o berço. Porque depois que o jovem já está numa certa idade, às vezes a gente percebe isso. Na convivência com os vizinhos, com os parentes, a gente percebe. Depois que o adolescente já está na sua fase dos 15, 17 anos, você entende melhor do que eu sobre isso, o pai quer impor algumas regras. Sim. Aí o jovem fica rebelde e revolta mesmo com os pais, não é? É a realidade. É uma realidade. Então, assim, a gente começa, desde criança, tem algumas regras próprias para aquilo, né? Muitos pais acham que a criança, por ser criança, não pode fazer nada em casa, não pode trabalhar. Então, assim, desde pequeno, a gente deve ensinar para os filhos obrigações compatíveis com a idade dele. Então, a criança brincou, deixou seus brinquedos esparramados, ela vai junta, tem a sua caixa. Olha, você vai juntar os seus brinquedos, arrumar a sua cama, não deixar roupas jogadas pela casa. Então, são obrigações que a criança tem condição. Não só direitos, mas deveres também, né? Às vezes a gente fala só dos direitos da criança e os deveres. Sim, porque a gente deve ser contra o trabalho infantil abusivo, né? Sim. Eu exigir que a criança ou o adolescente faça trabalhos que não são compatíveis para o físico dela, mas ajudar a mãe, lavar uma louça, arrumar o quarto, fazer a cama, guardar seus brinquedos, seus objetos escolares, isso qualquer criança dá conta de fazer. Com certeza. Nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Não saia daí. Tudo isso? Não. Sujou? Não tem problema. A Azaleste está aqui para te ajudar. Evidence possui uma nova fórmula poderosa contra as manchas. Só ele lava, alveja e dá vida às cores, sem falar que custa bem menos. Azaleste, uma marca que limpa com muito mais aroma e eficiência. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Valorize seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843.
Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Dr. Rosélio Lamego Borges, cirurgião dentista, especialista em endodontia, implantes dentários, clínica geral, odontologia estética. Cuide bem do seu sorriso. Agende uma avaliação. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Estamos de volta com o nosso programa e ainda falando sobre o jogo da baleia azul, que está aí viralizando nas redes sociais, que tem sido o assunto do momento. Raquel, quais são os sinais que os pais podem perceber que o filho está para tirar a sua própria vida, está vivendo esse tipo de atividade do jogo? Bom, geralmente, quem está pensando em se matar, ele dá alguns sinais, né? O adolescente, ou no caso a pessoa em geral, não só o adolescente, mas eles começam a ficarem mais calados, mais isolados, falar mesmo sobre morte, ou às vezes até fazer perguntas, né, sobre se alguém quer se matar, o que ela deveria fazer, o que você acha que uma pessoa que quer se matar poderia fazer. Às vezes o jovem ele pede socorro e esse socorro está muito sutil, né? Um pedido de socorro é quando às vezes ele está todos os dias fazendo uma pergunta, a mesma pergunta ou uma pergunta muito parecida. Uma pergunta até às vezes que parece ser boba, né? Sim. Às vezes ele fica perguntando o que acontece. Claro que todo mundo, toda criança passa por a fase da curiosidade, saber assim, o que acontece quando uma pessoa morre. Eu não estou dizendo essas perguntas espontâneas e que acontece de vez em quando, mas algo que fica muito repetitivo, né? Fala muito de morte, se isola, está mais calado, comportamentos diferentes, às vezes a nota na escola começa a ter uma queda no rendimento escolar. Às vezes a criança ou o adolescente começa a demonstrar o desejo de não ir mais para a escola, de não ter mais, não sair de casa, não ter mais um relacionamento social. São alguns sinais. Existe algum fator externo que pode influenciar a esse tipo de atitude, Raquel? Um fator externo como o jogo, né? Você quer dizer? Sim, às vezes um fator pode desencadear, mas como eu disse antes, a personalidade, ela vem às vezes com uma fissura, aquela rachadura, aquilo que já não está muito bem e que esse fator apenas dá um empurrão, vamos dizer assim, né? Então, assim, pode ocorrer que sofrer bullying na escola possa levar o adolescente a ficar tão magoado, uma sensação de fracasso, que a única saída que ele vê para resolver o problema é se matar. Talvez porque ele também não encontre ajuda nos adultos, talvez porque ele vá pedir ajuda ao professor, mas esse não acredita, né? Às vezes pede ajuda para os pais, mas os pais não levam isso muito a sério. Então, a única saída que ele vê
é colocar fim à vida. A depressão é uma porta aberta para o suicídio, Raquel? Nem toda depressão leva ao suicídio, né? Isso é uma questão assim, a depressão, ela existe em graus que vai de leve a grave. Então, assim, uma depressão leve, ela tem a tendência a passar por si mesma. A depressão moderada, ela já, às vezes, exige a intervenção de medicamentos, de um tratamento com o terapeuta. Mas, sim, a depressão, ela pode levar ao suicídio, porque a pessoa vai perdendo o desejo, né? Perde o desejo de viver, ela não vê perspectivas no futuro, ela perde a vontade e ela perde o encantamento pela vida. Então, pode sim, mas não é o fato de você estar deprimido, não significa que você vá se matar por causa disso. Às vezes a pessoa que tem essa tendência, às vezes ela não vive uma depressão, não é isso? Sim, existem outros transtornos envolvidos no suicídio, né? Outros transtornos psiquiátricos mais graves que a depressão, que pode levar ao suicídio. Ok, nós vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na Ciclo Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso programa. Raquel, já agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vinda outras vezes, né? Se houver uma oportunidade. E eu deixo a palavra com você agora, deixar algum recadinho para os pais, para os adolescentes, que como nós conversamos aqui o tempo todo, essa não é só a realidade da Rússia, gente. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, aqui mesmo em Araçuaí. Então, eu deixo com a Raquel essa palavra final. Eu agradeço, né, o convite, e o que eu deixo para os pais é que realmente eles tenham uma convivência com os filhos, que eles passem a conhecer melhor os seus filhos, que exista uma convivência familiar melhor, porque não só o adolescente, a criança hoje está com o uso excessivo, né, de aparelhos eletrônicos, mas às vezes os próprios pais. Então,
Algumas vezes a mãe ou o pai está ali com o celular, enquanto a criança está com outro celular, o outro filho com outro celular. Então, assim, vamos esquecer um pouco, vamos criar um momento de convivência. Eu vi uma plaquinha numa loja outro dia que para a gente colocar no barzinho, assim, ó, a senha do Wi-Fi liberada após 30 minutos de conversa. Por quê? Porque hoje as pessoas estão perdendo o hábito de conversar. Então, vamos conversar mais, né? Vamos entender melhor os nossos filhos, vamos compartilhar. O outro recado é que a gente não se esqueça de que nós somos, na verdade, um espírito, nós não somos um corpo. Nós estamos num corpo, mas nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa espiritualidade. Para a gente encontrar um sentido na vida, né, a gente precisa entender a morte de uma forma mais positiva, no sentido de que eu tenho um tempo de vida aqui, né, e o que eu posso fazer de produtivo com essa vida? O que eu vim fazer aqui? Né? Então, que os pais proporcionem também uma vivência espiritualizada com os filhos. Em qualquer religião, que seja a sua religião, a religião de cada um, não existe uma religião certa, mas uma religião que faça bem, um espaço também de conversar sobre isso com os filhos. E ao adolescente, o meu recado é que peçam ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda quando sintam que não conseguem mais lidar com aquele problema. Peça ajuda aos pais, se não tem uma liberdade de conversar com os pais, peça ajuda a um adulto da sua confiança. Se abra, né? Fale dos seus problemas, seja para o professor, seja para um adulto de confiança, de preferência para os pais. Isso aí, Raquel, obrigada. E a gente fica por aqui, acompanhe as nossas próximas programações e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.